Olá pessoal, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu quero abordar uma das obras da lista de leituras obrigatórias da Unicamp, que é O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Como você sabe, a Unicamp elabora as suas listas de leitura para o vestibular pensando numa variedade muito grande de gêneros literários. Então, para fazer o vestibular, você vai ter que passar por poemas, contos, crônicas, sermões, romances e, entre os gêneros, como não poderia faltar, está também o gênero dramático, isto é, os textos teatrais. E nessa categoria, para essa categoria, a Unicamp elegeu O Marinheiro, do Fernando Pessoa. É um texto teatral, é um texto curto, é um texto de 10, 12 páginas, que, apesar do tamanho, né, é um texto bastante complexo, é um texto bastante sugestivo, é um texto, à primeira vista, um tanto enigmático, vindo de um poeta já também bastante enigmático, que é o Fernando Pessoa, né, um poeta cuja vida e cuja obra até hoje estão cercadas de certo mistério. Isso se evidencia também na leitura do Marinheiro. Então, a ideia é, neste vídeo, te dar algumas dicas, algumas coordenadas, algumas observações para que você consiga ler esse texto. Acho que é fundamental ler, até porque ele não é tão grande, mas é importante ter algumas informações sobre o autor e a obra que vão facilitar a sua compreensão desse texto tão interessante. Bem, para começo de conversa, O Marinheiro é então um texto dramático, né? É um texto feito para o teatro, embora em vida do Pessoa ele nunca tenha sido montado. Ele só será montado, e é montado até hoje, depois da morte do autor. Ele foi escrito em 1913, mais precisamente entre os dias 11 e 12 de outubro daquele ano. Porém, o Fernando Pessoa teria que esperar ainda 2 anos para que esse texto fosse publicado, né, porque ele apresenta o Marinheiro para o Álvaro Pinto, que era editor da revista A Águia, da qual Fernando Pessoa fazia parte. Ele era um colaborador dessa revista, e era uma revista que estava inserida dentro do movimento saudosista, de caráter nacionalista, que havia em Portugal naquele momento. É um dos embriões do modernismo português. Fernando Pessoa apresenta o seu Marinheiro, porém o editor da Águia recusa publicá-lo. Fernando Pessoa então guarda o seu texto, rompe com a revista Águia, rompe com o grupo dos saudosistas, e 2 anos depois, junto com outros escritores e artistas portugueses, entre eles o grande modernista Mário de Sá Carneiro, ele funda a revista Orfeu. E é em 1915, quando sai o primeiro número de Orfeu, que ele publica então O Marinheiro. Bem, Orfeu, como a gente sabe, é a pedra de toque do modernismo português, é o marco inaugural desse movimento. E lá ele então publica o seu texto, o que mostra certamente que o fato do Pessoa ter escolhido esse texto para aparecer no número 1, né, no primeiro número da revista, certamente denota a importância que o Pessoa conferia a essa obra. Este foi o único texto publicado por Fernando Pessoa no primeiro número de Orfeu. Aliás, quando a gente pega o frontispício, né, do primeiro número, nós vemos assim, a coluna com o nome dos colaboradores, Fernando Pessoa, na frente, O Marinheiro. E logo abaixo, um pouco mais para baixo, há o nome de um outro colaborador, Álvaro de Campos, que escreve a Ode Triunfal, seu famoso poema futurista, né, o poema que expõe a face mais evidentemente futurista do Álvaro de Campos, e outro poema chamado Opiário. Sabemos hoje que Álvaro de Campos é Fernando Pessoa, né? É um dos heterônimos, é uma criação, é uma criatura do Fernando Pessoa. E ele então assina ali 2 poemas. Sabemos então que o Pessoa é ortônimo, né? O Pessoa, ele mesmo, colabora com o Marinheiro, e o seu heterônimo aparece no Orfeu com Ode Triunfal e Opiário. Quando você pega ali a entrada de Orfeu, está anunciado o texto Marinheiro, e logo a seguir, entre parênteses, uma denominação, uma espécie de classificação dada pelo próprio Pessoa. O Marinheiro, drama estático.
Essa denominação ela já nos deixa um pouco ressabiados, porque drama estático parece um oxímoro, parece um paradoxo, porque o drama ele supõe ação. Aliás, a própria palavra grega drama, né, vem de ação, agir. No palco, quando eu assisto uma peça, ou seja, quando eu assisto a um texto dramático, eu espero ver personagens agindo, interagindo entre si, no enredo em que haja conflito, né? Essa é a essência do drama. Um drama estático é um contrassenso por natureza. Um drama sem ação é uma peça em que não acontece nada. Então qual é o sentido de eu assistir, né, uma peça em que nada acontece? Mas é exatamente essa a essência do Marinheiro. Ela é estática, é um drama estático. Nada acontece, não há ação. Né? Não só não há ação, como não há conflito e talvez nem fosse muito assim correto ou preciso dizer que haja personagens. Né? Na verdade, nós temos 3 mulheres que falam, né, dialogam ao longo dessa peça, como eu disse, é uma peça curta, uma peça de um único ato, né, concentrada num ato único. Elas sequer têm nomes. Elas são chamadas de primeira veladora, segunda veladora, terceira veladora. Por que veladoras? Porque elas estão velando um corpo. Né? Nós somos informados que há um caixão com uma donzela morta e 3 mulheres em torno desse caixão num velório, velando esse cadáver. Não sabemos quem é também. E essas mulheres sequer têm nomes, elas não têm características, nem físicas, nem psicológicas e tal. Ou seja, nem são propriamente personagens bem delineados, são mais vozes do que propriamente personagens. Então, é claro que é uma peça de teatro que foge ao esperado, né? Porque é uma tentativa do Fernando Pessoa de se aproximar de uma corrente, né, dramática da sua época, que é o teatro simbolista. Né? Nós sabemos que o simbolismo foi um movimento literário surgido no final do século XIX e que se expressou basicamente na poesia, mas que também teve uma vertente teatral. E o teatro simbolista, obviamente, ele comunga dos mesmos ideais da poesia simbolista. Recusa ao realismo, recusa ao racionalismo, uma arte extremamente sugestiva, simbólica, metafórica, com mais de uma interpretação, hermética, difícil de entender, né? Com um caráter fortemente reflexivo, metafísico, existencial. Isso está também no teatro simbolista, cujo principal representante foi um dramaturgo belga chamado Maeterlinck, que diz o mais importante biógrafo do Fernando Pessoa, que é o Brechon, que o Fernando Pessoa, ao escrever o Marinheiro, teria se inspirado fortemente numa peça desse escritor Maeterlinck, uma peça chamada Os Cegos. Teria sido a fonte de inspiração para o Pessoa escrever o seu próprio texto. Bem, então nós temos aqui um texto teatral de simbolista, né? Um texto muito mais calcado na sugestão, no implícito, do que propriamente na ação, que é nula, quase não existe. Né? E isso dialoga não só com o teatro simbolista, mas com o paulismo. Paulismo é uma vanguarda criada pelo Fernando Pessoa, é um ismo, né? Mais um daqueles ismos que a gente conhece, mas criado pelo Pessoa, portanto, que existe no contexto específico do modernismo de Portugal. O paulismo, por Fernando Pessoa, seria uma tentativa de conectar o simbolismo com o modernismo, né? Fazer uma ponte entre essas duas estéticas, promovendo uma arte pautada no vago, pautada no sugestivo, né, com um certo caráter escuro, penumbrista, em que se explora de forma muito consistente a questão do sonho, os limites entre sonho e realidade, o universo onírico. Né? Então, o paulismo seria uma espécie de ressonância do simbolismo, tentando criar, né, de parte do Fernando Pessoa, uma obra pautada pela sutileza, pela sugestão, em que tudo é muito vago, incorpóreo, sem nada muito material, uma obra muito aberta às interpretações, porque pouco concreta, pouco explícita. Bem, então o Marinheiro seria talvez uma tentativa do Pessoa de colocar no teatro os seus conceitos paulistas, paulista no sentido de paulismo, né, que vem da palavra pauís.
Pauís é uma palavra bem rara, né? Uma palavra erudita, pouco conhecida, bem ao gosto da poesia simbolista, né? Como você sabe, eles gostavam de vocábulos raros. Pauís é plural de pauia, pântanos, e é o título de um poema do Fernando Pessoa, escrito em 1913, no qual estão ali concentradas as ideias desse neossimbolismo, que era o paulismo pessoano. Bem, então esse caráter simbólico, sugestivo, incorpóreo, vago, está logo na rubrica inicial da peça, que teria como função orientar o leitor, o diretor, o ator, sobre o que vai se passar, especialmente sobre o espaço e o tempo, né, o cenário e o tempo da ação, que são absolutamente inespecíficos. Veja só, você abre a peça, você abre o texto, e assim o Fernando Pessoa, o autor do texto, caracteriza o cenário e o tempo. Um quarto que é, sem dúvida, num castelo antigo. Veja, quando ele nos coloca num castelo antigo, ele já cria uma espécie de temporalidade longínqua, quase lendária, mítica, né? Um castelo antigo. Alguma coisa que está fora da nossa realidade mais palpável, contemporânea. Depois ele continua. Do quarto, vê-se que é circular. Ao centro, ergue-se sobre uma essa um caixão com uma donzela de branco. 4 tochas aos cantos. À direita, quase em frente a quem imagina o quarto, há uma única janela alta e estreita. Em frente a quem imagina o quarto. Veja que logo no início ele já dá uma pista, que depois a gente vai tentar perseguir, de que essa realidade é meramente imaginada, sonhada. Não é? Alguém está imaginando esse lugar. Dando para onde só se vê, entre 2 montes longínquos, um pequeno espaço de mar. É o que se vê da janela. Do lado da janela velam 3 donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras 2 estão sentadas, uma de cada lado da janela. É noite e há como que um resto vago de luar. Então são 3 mulheres velando o corpo de uma donzela à noite. E a primeira veladora, que é a que fala primeiro, é a primeira fala desse texto, ela diz assim: ainda não deu hora nenhuma. Ao passo que a segunda veladora responde: não se podia ouvir, não há relógio aqui perto. Então veja, logo no início, as falas iniciais das personagens já concorrem para criar, de novo, uma indefinição temporal. Um tempo inespecífico, não há relógio. Não se ouve hora nenhuma, não se sabe que horas são, ou melhor, não é importante saber. É como se a gente fosse assistir uma história que está fora do tempo. Seja o tempo histórico, porque é um castelo antigo, sabe-se lá que época é essa, e ao mesmo tempo não há o tempo do relógio, não há marcação temporal, a marcação convencional, não há sequer relógio ali. E essas 3 veladoras, então, nesse cenário afastado, misterioso, bastante afinado com esse paulismo, né, do Fernando Pessoa, elas vão então conversar. Né? A gente vai assistir aos diálogos dessas mulheres, diálogos marcados por uma linguagem eminentemente poética. Embora seja escrito em prosa, o Pessoa vai explorar muitos recursos poéticos, discurso altamente conotativo, com exploração de sonoridade, escolha cuidadosa de palavras. E os diálogos, curiosamente, e de novo indo contra a essência do drama, eles não levam ao conflito. Quer dizer, não são diálogos que criem tensão entre os personagens. Parece que os diálogos são uma continuidade um do outro, de modo que, e isso é uma outra marca do teatro, os diálogos não caracterizam os personagens. A gente não consegue saber ao certo quem é que está falando, até porque primeira, segunda, terceira são nomes bastante vagos, mas nós não conseguimos, por meio das falas, identificar quem são essas personagens. Parece que o que nós temos é uma fala única, dividida entre 3 bocas diferentes. É como se houvesse uma única consciência falando, dividindo-se em 3 personagens diferentes. Vamos guardar essa informação para daqui a pouco. Agora, além desse diálogo, que parece um rio contínuo, né, em que não há conflito nem tensão, essas mulheres vão falar sobre diversos assuntos. Falam sobre o passado, né, sobre a ideia da felicidade
passada, daí a frequência do uso da palavra outrora, né, que é muito usada por elas, o passado, aquilo que já foi, aquilo que é de outro tempo, sobre a dificuldade de falar sobre esse passado que já foi, ao mesmo tempo a dificuldade de capturar o presente, que escorre muito rápido, e a dificuldade ainda maior de falar sobre o futuro, né, que é incerto. Fala-se também sobre os limites entre realidade e sonho, sobre o que é real e o que é imaginado. E no meio dessas conversas altamente cifradas e enigmáticas, a segunda veladora resolve contar um sonho que ela teve às outras duas mulheres. E o sonho é o seguinte, o sonho tem como protagonista um marinheiro, daí o título da peça. E no sonho dessa mulher, um marinheiro que naufraga numa ilha deserta e longínqua, resolve, para passar o tempo, já que ele está sozinho, né, e sem mais ninguém nessa ilha, ele resolve sonhar com um país. Ele resolve sonhar com uma pátria, que não é a pátria dele, não é o país de onde ele veio, mas é um país completamente imaginado. E ele inventa essa pátria falsa, essa pátria de sonho, que ele vai alimentando dia a dia. Diz lá a veladora que ele vai colocando a pedra do sonho nesse edifício impossível, que é a pátria sonhada. Só que esse sonho, alimentado por esse marinheiro, é um sonho altamente minucioso, porque ele imagina tudo. As ruas, as travessas, as praças, as cidades, o rosto de cada pessoa, de cada habitante desse país. Até que num certo ponto, ele se cansa de sonhar, ele se cansa de imaginar uma pátria que ele nunca vai ter, e ele resolve pensar na sua pátria de verdade. Então ele resolve tentar lembrar de como é o seu país de verdade, o país concreto de onde ele veio. E ele não consegue. Ele não consegue se lembrar da sua pátria real. Ele foi totalmente absorvido pela pátria sonhada. E a sua vida, a sua identidade, as suas memórias, a sua existência vão se resumir a essa pátria imaginada e não a pátria verdadeira. E a veladora conta esse sonho e as outras perguntam, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu com o marinheiro? Qual é o desfecho dessa história? E a veladora que está contando o sonho diz, não sei o que aconteceu. E ela para por aí. Mas veja que curioso, a veladora sonhou com um marinheiro. E no sonho, o marinheiro sonha com uma pátria. Quer dizer, há um sonho dentro do sonho. Sem desconsiderar o fato de que a situação apresentada, esse castelo em que 3 mulheres misteriosas velam o corpo de uma donzela morta, também pode ser um sonho. Né? Também pode ser o sonho daquele que está vendo a peça, ou o sonho daquele que está escrevendo. Então, essas mulheres pertencem a um sonho de quem escreveu. E dentro desse sonho, a veladora tem um sonho. E no sonho, o marinheiro sonha com uma pátria. O sonho dentro do sonho dentro do sonho. Quase uma construção em abismo, né? Aquela sensação da vertigem. Você olha e já não sabe mais exatamente em que plano você está. Tamanha esse acúmulo de camadas de sonho, ao ponto que você já não sabe mais onde é que está a realidade, se é que ela existe. Né? Se aquilo ali é um sonho, depois nós temos um outro sonho, o sonho dentro do sonho, o leitor se vê numa situação quase vertiginosa em que a realidade já não é mais alcançável. Né? Tanto que depois disso, depois da história do marinheiro, que mexe muito com as outras moças, elas começam a se questionar se, na verdade, em vez do marinheiro ser o sonho da veladora, elas talvez sejam o sonho do marinheiro. Ou seja, talvez o marinheiro é que seja real e elas é que sejam sonhadas. Inverte-se a situação e coloca-se novamente a questão do limite entre o sonho e o real. Ao ponto que uma das mulheres vai questionar-se, inclusive, a própria fala. Ela vai estranhar a própria fala. Ora, se nós estamos numa peça em que nada acontece, em que tudo se resume à fala, quando elas começam a estranhar as próprias palavras, a peça ela tem que chegar ao seu final. Né? Tanto que uma delas vai dizer assim, quem é que está falando com a minha voz? Ou seja, eu não reconheço as minhas palavras. Há uma distância entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo. Portanto, quem é que fala quando eu falo? Vamos guardar essa informação também. E nesse final, em que elas começam a questionar se as palavras que saem da boca delas são de fato as suas palavras, elas falam na presença de uma quinta pessoa. Ou seja, tem 3 veladoras, tem o cadáver e uma quinta pessoa, que está estendendo os seus braços, que está chegando, que interrompe as sensações delas. Ora, será que essa quinta pessoa não é justamente quem está sonhando com elas? Ora, quando essa pessoa acordar,
Quando ela despertar, aquele sonho vai sumir. Né? Quando a pessoa entrar na vida consciente, o sonho se apaga. E essas mulheres, se forem meramente sonhadas, também deixam de existir. Então, fala-se numa quinta pessoa que se aproxima, mostrando novamente que talvez aquilo ali não passe realmente de um sonho. E ao final da peça, de fato, o galo canta, né? Desce uma luz muito forte, o dia surge, amanhece, e a peça, se tudo se trata de um sonho mesmo, a peça tem que acabar e ela acaba ali. Né? Agora, analisar esse texto exige que a gente pense um pouquinho na obra do Pessoa, né? Porque não nos espanta que o Fernando Pessoa tenha escrito uma peça de teatro, que ele seja um autor de textos dramáticos. Aliás, ele próprio, Fernando Pessoa, teria se definido em algum momento como um poeta essencialmente dramático. Ele diz que, na essência, ele é um poeta teatral. Ele é um autor de teatro, né? Porque a sua atividade poética, ela se resume justamente a isso, a criar personagens, a criar vozes, a se desdobrar em outras vozes, como faz um autor de uma peça, certo? O autor de uma peça tem que criar dezenas de personagens e criar falas e vozes autônomas do próprio autor, né? Que apareçam num palco e falem e convençam quem está assistindo. Ora, e os heterônimos do Fernando Pessoa? Não seria uma experiência dramática, no sentido de teatral? Né? Ele cria máscaras, ele cria personagens. A diferença é que esses personagens são poetas. Alberto Caeiro, né, o poeta da natureza, o poeta bucólico, que busca as sensações e não os conceitos, busca uma nova forma de conhecimento, pautada nos sentidos. Ricardo Reis, o poeta neoclássico, Álvaro de Campos, o poeta moderno, o poeta de vanguarda, que ao mesmo tempo se frustra, né, com os muitos estímulos febris da vida moderna e se torna melancólico, pessimista, amargo. São todas criações do Fernando Pessoa. São poetas criados pelo Pessoa. São personagens, são máscaras. Tanto é que o próprio Pessoa chama isso de o drama ingente. Ora, a peça O Marinheiro foi escrita em 1913, publicada em 15. Em 1914, se a gente acredita no Fernando Pessoa, sabemos que ele é um fingidor, né? Ele é o fingidor por excelência. Mas se nós acreditamos na famosa carta que Fernando Pessoa teria escrito em 1935 a Adolfo Casais Monteiro, na qual ele diz que no dia 8 de março de 1914, o dia que ele chama de o dia triunfal da minha vida, ele criou os seus mais famosos heterônimos. Ele inventou Alberto Caeiro, saíram de uma só vez vários poemas de Guardador de Rebanhos, depois ele inventou Ricardo Reis, inventou Álvaro de Campos, escreveu, sem pausa nem emenda, a Ode Triunfal de Álvaro de Campos e mais um poema que ele assinou como Fernando Pessoa, o poema Chuva Oblíqua. Ele diz que tudo isso aconteceu num só dia, nesse dia 8 de março de 14. Hoje sabemos que não é bem assim, ele não escreveu tudo de um jato só. Mas o fato de, em 1914, segundo ele, ser a data mítica, a data fundadora desse edifício de heterônimos, talvez se relacione com o fato de que um ano atrás ele havia escrito uma peça de teatro. Ele havia experimentado pela primeira vez essa multiplicidade de vozes, o desdobramento do eu em vários personagens, o desdobramento da sua fala em várias falas. Ora, ele experimenta o teatro ele experimenta o drama, né, com o Marinheiro, e um ano depois ele cria os heterônimos. Então a gente pode entender o Marinheiro como uma primeira experiência do Fernando Pessoa no caminho dessa ficção heteronímica, nessa criação de personagens e poetas, ou personagens poetas, que ele vai desenvolver ao longo dos próximos anos, né, ao longo da sua carreira poética. Mas ao mesmo tempo, se você pode entender a experiência teatral de Marinheiro como um primeiro passo no sentido do drama ingente, né, do drama engente, que é a criação dos heterônimos, nós não podemos deixar de lado o sonho do Marinheiro, né, sonhando com uma pátria, e esse sonho vai se tornando tão forte e tão intenso a ponto dele não conseguir mais lembrar da pátria verdadeira. Isto é, há uma supremacia da pátria sonhada que anula a pátria de verdade. Isso nos lembra, certamente, quem conhece um pouquinho de Fernando Pessoa, um outro poema do Pessoa, escrito quase 20 anos depois, um poema que está no livro Mensagem do Pessoa, né? O único livro em português que o Pessoa assinou com seu próprio nome. E lá nós temos um poema chamado Ulisses.
famosíssimo, em que ele começa dizendo que o mito é o nada que é tudo. E que o mito é tão forte, que o mito ele adquire uma concretude, uma organicidade, que aos poucos a lenda, o mito, né, a história inventada, ela vai escorrendo, ela vai penetrando a terra e vai escorrendo até fecundar a terra, né, até gerar frutos. Ou seja, o mito, por mais que seja uma história inventada, sonhada, idealizada, não real, ela adquire com o passar do tempo tanta força que ela se converte em realidade. É o nada que vira tudo. Aliás, Ulisses, né, é baseado num mito da cultura portuguesa, segundo o qual o próprio Ulisses da Odisseia teria passado por Portugal e fundado uma cidade, Ulicipona, que depois virou Ulícipo e depois Lisboa. Ou seja, há um mito segundo o qual Lisboa teria sido fundada por um grande herói grego. E esse mito foi escorrendo, foi entrando na cabeça das pessoas até que virou realidade. O mito suplanta a realidade. A lenda suplanta o real. Não é exatamente isso que o marinheiro está fazendo? Aliás, Ulisses também não era um marinheiro? Veja, é como se esse primeiro livro do Pessoa, esse primeiro texto do Pessoa, né, que está lá no comecinho da sua carreira, está lá na Orfeu, no início do modernismo português, ele apresenta um caminho que vai se conectar com a outra ponta do trabalho, do projeto poético do Pessoa, que é Mensagem, que é um livro publicado um ano antes da sua morte. Então ele já está colocando nesse primeiro texto a ideia da pátria, que só é acessível no sonho. Da pátria sonhada e utópica, que é mais importante do que a pátria real. Do mito que assume uma supremacia em relação ao que é meramente existente. O próprio Pessoa, ao longo da sua vida, vai estampar em muitos poemas a sua crença no Renascimento português. Em Portugal se tornando um quinto império na Terra, né, depois de Roma, Grécia, depois de Babilônia, finalmente Portugal. Um império espiritual, um império místico, um império da língua portuguesa a comandar o mundo como a quinta potência da nossa história. O Pessoa acreditava nisso, né? Ele acreditava no ressurgimento e na regeneração portuguesa, num Portugal utópico, num Portugal sonhado. E foi isso que ele fez na sua obra, né? Expressar esse desejo de um renascimento, de um Portugal grande, daquele Portugal que foi grande, né, no Renascimento, que foi poderoso, que depois entrou em declínio, nunca mais se reergueu. O Pessoa anuncia de forma quase assim mítica, né? Faz o anúncio profético do que seria esse Portugal utópico, tal como um marinheiro que sonha com um país que não tem, né? Não podemos esquecer também, para terminar, que o Pessoa ele viveu num contexto e se criou, enfim, se formou num contexto bastante influenciado por uma enorme crise política portuguesa, nascida lá no século XIX, no fim do século XIX, com o ultimato inglês, quando Portugal é humilhada publicamente pela Inglaterra e é obrigada a abandonar o seu último sonho imperialista, que era unir Angola e Moçambique, né, fazer uma única faixa de terra ligando a África, o leste ao oeste africano. A Inglaterra tinha outros interesses, exige que Portugal abandone aquele território, Portugal cede na hora, Portugal se humilha diante do poderio bélico inglês. Depois, em 1908, já não bastasse essa humilhação, né, essa crise, em 1908 o rei de Portugal, Dom Carlos, é assassinado em praça pública em Lisboa, no dia 1º de fevereiro de 1908, um atentado, que vai gerar uma outra crise, que vai dar origem à República em 1910. Ou seja, Portugal estava tremendo, Portugal estava em crise, né? E daí o desejo de uma renascença portuguesa. Será que não dá para pensar, nesse contexto do sonho dentro do sonho, que a mulher morta que essas donzelas estão velando não é o próprio Portugal? Não pode ser uma projeção do próprio país, desse país em crise, desse país decadente, mas que espera-se, numa projeção utópica, que ele renasça? Talvez seja isso que o Pessoa esteja colocando para nós nesse seu primeiro texto, que apresenta preocupações e temas que vão acompanhar esse grande escritor até o fim da sua vida, ao longo de toda a sua produção. Espero que esses comentários tenham ajudado vocês, espero que vocês tenham vontade de ler esse texto, tem que ler mesmo, é curto, vale a pena ler, e pensem, né, em tudo isso que eu falei aqui, acho que isso vai facilitar a sua leitura e a sua compreensão. Um grande abraço, obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.